Bom, gente, agora nós iremos fazer então a penúltima questão da prova, a questão 15. Ela diz o seguinte: seja T de M3 por 2 de R em M3 por 2 de R um operador linear cujo polinômio característico é o que está escrito na lousa. Considere as seguintes afirmações. Dimensão da imagem de T pertence ao conjunto 3, 4, 5. O que ele quer dizer com essa afirmativa é que a dimensão da imagem ou é 3, ou é 4, ou é 5. Então vamos ver a partir da análise do polinômio característico que ele nos forneceu. O polinômio característico nos permite, a partir desse termo, perceber que um dos autovalores é zero. Por quê? É só igualar esse polinômio a zero e tentar encontrar as raízes dele. No caso, por conta desse t ao cubo sozinho multiplicando, a gente sabe que zero é um autovalor. E como zero é um autovalor, né, zero é um autovalor. Zero é um autovalor. A gente também pode ver que a dimensão do núcleo de T menos zero vezes a imagem é igual a 3, porque esse é o grau do T, né? O T que está isolado do restante está elevado ao cubo. Então, o número de vezes que zero é autovalor é 3 vezes. Zero é uma raiz tripla. E com isso, a gente pode concluir que a dimensão do núcleo do próprio T, afinal T vezes a identidade é zero, é 3. Se a dimensão do núcleo é 3 e a dimensão do meu domínio, né, deixa eu calcular isso daqui aqui, a dimensão do meu domínio, que é o m de 3 por 2, é só fazer a multiplicação das dimensões das matrizes. Então a dimensão do meu domínio é 6, ok? Pelo teorema da dimensão, a gente sabe que a dimensão do domínio é a dimensão do núcleo mais a da imagem. Se a dimensão do domínio é 6 e a do núcleo é 3, sobram 3 dimensões para pertencer à imagem. Portanto, a dimensão da imagem de T vai ser igual a 3 também, que está dentro do conjunto que ele fala na afirmativa. Portanto, a afirmativa 1 é verdadeira. Tudo bem? Vamos ler agora então a afirmativa 2. A afirmativa 2 diz que se T é diagonalizável, C e somente C, existem 5 vetores distintos e linearmente independentes, V1, V2, V3, V4, V5, pertencentes ao M de 3 por 2 de R, tais que T de V1 é V1, T de V2 é V2, e V3, V4 e V5 pertencem ao núcleo de T. O que ele quer dizer com isso? Eu vou escrever todas essas informações aqui, tá? Vou apagar isso aqui. O que ele quer dizer? Ele disse que existem 5 vetores. O primeiro deles, se você aplica a transformação, resulta nele mesmo. O segundo, se você aplica a transformação, você obtém ele mesmo. E os outros 3 pertencem ao núcleo da nossa transformação. Pertencem ao núcleo de T. É isso que ele nos diz. O T só vai ser diagonalizável se e somente se isso acontecer. Primeiro, para o T ser diagonalizável, ele precisa possuir 6 vetores associados a autovalores, porque afinal de contas, pelo domínio T dimensão igual a 6, o polinômio tem dimensão igual a 6, então ele vai ter 6 raízes. Sendo 6 raízes, vão ser 6 autovalores, e cada um desses autovalores precisa ter um autovetor associado. Tudo bem? Então ele fala que existem 5 autovetores. Na realidade, existem 6. Ele só não comentou da existência do 6º vetor. Não precisava, mas assim, ele não pode possuir apenas esses 5, ele precisa possuir 6. Só que ele só vai comentar com a gente de 5. Então, não confundam isso, tá, pessoal? Prestem bastante atenção. O que ele fala em seguida, então, é que o T de V1 é V1 e o T de V2 é igual a V2. Quando você faz a transformação de um vetor e a transformação de um autovetor, o que isso implica? A transformação de um autovetor vai ser, na realidade, o autovalor vezes o próprio autovetor. Então, a transformação de um autovetor vai ser o autovalor associado vezes o autovetor. Nesse caso, como aqui não apareceu o autovalor, na realidade esse autovalor é quem? É o 1. Então, tanto o V1 quanto o V2 são os autovetores associados ao autovalor 1, que surge desse termo aqui.
Esse termo, o 1, tem multiplicidade igual a 2, né? Ele aparece 2 vezes como raiz. Se o 1 aparece 2 vezes como raiz, quer dizer que ele vai ter 2 autovetores associados, V1 e V2. No caso de V3, V4 e V5, ele fala que os 3 pertencem ao núcleo de T. Se os 3 pertencem ao núcleo de T, quer dizer que os 3 são autovetores associados ao autovalor 0 desse termo aqui. O 0 tem multiplicidade 3, então ele precisa de 3 autovetores associados, que no caso são V1, V3, V4 e V5. Então esses 3 carinhas correspondem ao lambda igual a 0. O único vetor que ele não comentou é o autovetor associado ao lambda igual a menos 1. Ele não precisava ter comentado, mas esse autovetor existe, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso, tá? A grande pegadinha do exercício é que ele não fala que existem apenas 5 vetores. Ele fala que existem 5 vetores que obedecem a essas condições e existe também um autovetor que ele não citou, que é o autovetor associado ao lambda igual a menos 1. Mas essa afirmativa não possui nada de errado, essa afirmativa está certa, tudo bem? Ela não está completa, porém ela está certa, tá? E por fim, a afirmativa 3 diz o seguinte, ela diz que se A pertence ao M6 de R, é uma matriz cujo polinômio característico é igual ao polinômio característico de T, então existe uma base B de M de 3 por 2 de R, tal que a matriz de T em relação a B é igual a A. Primeiramente, se duas matrizes possuem o mesmo polinômio característico, elas são semelhantes. E ser semelhante não implica ser igual. Então, por mais que exista uma matriz A do M6, que tem esse polinômio característico, o máximo que essa matriz vai poder ser é semelhante à matriz do M3 por 2. Ela não necessariamente vai ser igual. Então, quando ele diz que a matriz T em relação a B é igual a A, isso não necessariamente é verdade. As matrizes, elas com certeza são semelhantes, porque têm o mesmo polinômio característico, porém, elas não necessariamente são iguais. Então, a afirmativa 3 é falsa e a gente obtém como resposta verdadeiro, verdadeiro, falso. É isso.